Boa noite. Vazamento de gás provoca incêndio em Vila Velha. A cozinha do restaurante foi destruída. Houve pânico nas casas e lojas vizinhas. Depois da troca da botija, as funcionárias ouviram o vazamento e tentaram fugir. O gás estava mal armazenado. Eles se apresentam como policiais, mas tudo não passa de um golpe. O bandido se passa por policial civil. Ele já havia sequestrado o comerciante e leva também o funcionário. Eles foram obrigados a retirar dinheiro em caixa eletrônico. Acidente na BR-101 em Ibiraçu. O motorista da carreta perdeu o controle, bateu no barranco. Ele morreu na hora. Foi presa e ainda deu show na delegacia? A primeira-dama do tráfico queria sambar deitada. Confusão entre moradores de Terra Vermelha e Polícia Militar, tudo por causa de uma obra abandonada. Bate-boca no gabinete do prefeito de Fundão. Cooperativa dos motoristas de transporte escolar teve o contrato suspenso. E não é assim que se rega um canteiro de flores. Os moradores do centro denunciam o descaso da prefeitura na hora de molhar as plantas. O jato do carro-pipa arrasa tudo. Capixabas no sufoco. Mais de 45 mil consumidores estão endividados no estado. Nesse ano, o número aumentou em 10%. A inflação e o cartão de crédito são os maiores vilões. Um economista ensina a sair do vermelho. A gente já volta, um instante só. Falsos policiais rendem comerciante e aplicam golpe. O funcionário da loja também foi rendido. As vítimas foram obrigadas a seguir até um caixa eletrônico. Celulares e um carro também foram levados. O homem de óculos é um assaltante armado, mas entra na loja de celular na Glória, em Vila Velha, como se fosse um policial civil. Apresenta documentos, se identifica para o dono e informa que o sócio do comerciante, que é do Paraguai, está lá fora com um segundo policial. Ele também é rendido e levado com o sócio para um caixa eletrônico. Foram sacados R$1.000. Os bandidos também roubaram mais R$200, 6 celulares e o carro, um Siena. A ação dos criminosos começou mais cedo, quando eles ligaram para o sócio do comerciante, marcando um encontro na pracinha de Laranjeiras, na Serra. Para atrair a vítima, primeiro, eles se mostraram interessados em comprar celulares. Depois, pessoalmente, se passaram por policiais da Delegacia de Defraudações e, de forma agressiva, renderam o homem, alegando que era crime comercializar produtos piratas. Para a polícia, uma estratégia ousada e oportunista. O delegado pede que a população denuncie. Na realidade, esse não é o único crime. Nós temos informações que eles já estão agindo em outras áreas e outros municípios da Grande Vitória. Para ajudar a polícia, é só ligar para o Disque Denúncia 181 ou para a delegacia 3137-9043. Mais impasse entre moradores e polícia na região de Terra Vermelha. Desta vez, acusam os policiais de colocar fogo em parte do material de uma obra de casas populares. Na semana passada, o local foi invadido. Próximo à obra abandonada do projeto Minha Casa Minha Vida do governo federal em Jabaeté, Vila Velha, foi colocado fogo em pedaços de madeira. Revoltados, os moradores da região culparam a polícia. A gente tinha amontoado um monte de madeira aqui pra gente levar, o policial veio e botou fogo. Segundo a polícia militar, foram os próprios moradores que pegaram os pedaços de madeira e atearam fogo. Na semana passada, houve confusão. Pessoas que vivem no bairro e funcionários da empresa R. Carvalho, responsável pelo empreendimento, saquearam materiais de construção como vigas de ferro e até caixas d'água. Eles estariam sem receber há mais de um mês. A gente quer uma decisão dessa firma, ela pagar a gente, dar abaixo da nossa carteira e a gente procurar outro serviço, que a gente somos pai de família, a gente não pode ficar desse jeito, sem uma alternativa, né? Tentamos falar com representantes da construtora, mas não conseguimos. Já a Caixa respondeu que não há risco das construções ficarem inacabadas, já que o banco tem medidas de emergência para lidar com essa situação. Transporte escolar suspenso em Fundão. Houve confusão na prefeitura. No gabinete do prefeito, a discussão.
Cerca de 50 profissionais que fazem o transporte escolar de Fundão ficaram parados, já que o serviço foi suspenso pela prefeitura. O prefeito disse que há um superfaturamento no contrato com a cooperativa. Depois da operação de tsunami, onde foi preso o diretor do transporte escolar, foi feito denúncias, o Ministério Público desconfiou que havia superfaturamento nas linhas e pediu que rescindisse o contrato até que apurasse isso. Os motoristas se defendem. A empresa cabe no contrato, está muito bem escrito que cabe a fiscalização é do município, não é da empresa que faz o transporte, entendeu? Quem precisa do transporte para estudar, reclama. Eu sou analfabeta, estou na 4ª série, entendeu? Mas já não sei ler muito. Aí fica difícil para mim. Quero voltar para a escola, mas como que eu vou voltar? Não tem jeito, entendeu? Porque a gente mora na roça, na zona rural, aí depende da coisa, entendeu? Do transporte. Uma solução para o problema vai ser discutida amanhã numa reunião entre a cooperativa, prefeito de Fundão e Ministério Público. Incêndio em restaurante em Vila Velha. O gás começou a vazar e, de repente, a cozinha ficou em chamas. Outras 7 botijas estavam mal armazenadas. O cenário na cozinha aponta que houve muita correria e pânico na hora em que o fogo começou. O telhado e a câmara frigorífica do restaurante ficaram destruídos. O incêndio teve início por causa de um vazamento de gás. O nosso gás acabou. Aí o patrão da gente ligou pedindo gás. O rapaz foi trocar o gás, trocou. 5 minutos depois que ele desceu, aí começou a fazer um barulho. Começou devido à explosão, né? Que a gente tinha fogão ligado lá. Quem mora ao lado da galeria ficou assustado. Muitas pessoas deixaram os apartamentos correndo. As chamas estavam altas. Dava para ver que estava lambendo o teto. O fogo, né? Estava realmente extravasando. E atrás, na conexão entre as galerias, dá para ver que queimou muito fogo mesmo. Um soldado da Polícia Militar que fazia o patrulhamento de bicicleta teria ajudado a retirar cerca de 20 pessoas do restaurante. Ele inalou muita fumaça e precisou de atendimento médico. Mesmo correndo risco, moradores controlaram o fogo até a chegada dos bombeiros. Pegamos todos os extintores a princípio e viemos para onde estava realmente o foco. Só que os extintores foram pouco. Ainda bem que tem hidrante, pegamos as mangueiras e cercamos o fogo e resfriamos os botijões de gás, porque senão o estrago tinha sido bem pior. Essa parte do telhado da galeria foi danificada. Os bombeiros isolaram a área e retiraram a botija que apresentou vazamento. No restaurante, havia mais 6 dessas que não estavam sendo usadas. O restaurante funciona em 2 andares da galeria. Na hora em que o incêndio começou, cerca de 50 pessoas estavam no estabelecimento. Segundo o Corpo de Bombeiros, as botijas de gás estavam acondicionadas em local irregular. É um local que é susceptível a armazenar gás em um possível vazamento, foi o que ocorreu. O Corpo de Bombeiros vai fazer a apreensão desses materiais e vai entregar para uma concessionária de revenda de GLP. O Corpo de Bombeiros interditou o restaurante. O proprietário terá que adequar o local onde estão armazenadas as botijas. Carreta carregada com 16 toneladas de mamão tomba na BR-101 Norte em Ibiraçu. O acidente foi no início da tarde. O motorista Nelson Carvalho de Almeida Júnior, de 27 anos, morreu na hora. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta se desgovernou em uma curva, tombou e bateu em um barranco. Para retirar o corpo das ferragens, os bombeiros tiveram que acionar um guincho. A habilitação do condutor era de categoria C, que só poderia dirigir veículos de um eixo. E o que ele conduzia, havia 2. Você comprou, usou, mas e aí? Terminou de pagar? Para 45 mil capixabas, a resposta ainda é não. O número de endividados no estado só cresce. Veja mais dicas com o economista. É só dar uma voltinha no shopping que nós vemos muitas bolsas e sacolas nas mãos de muita gente. Mas também quem resiste 50%, 60% até 70% de desconto. Ou você prefere parcelar uma compra em 5 vezes sem juros? Para fechar negócio, leve 3 e pague 2. São tantas facilidades que a gente fica até meio perdido e sai comprando tudo. Mas quando as contas chegam, aí vem a notícia que ninguém gosta: dívidas. E você, já esteve endividado alguma vez?
Muitas vezes, né? Fui pagando, parei de fazer dívida, né? E fui pagando devagar, consegui. Existem períodos da nossa vida que a gente acaba se endividando mediante a tanto, né? Vamos botar compulsão de estar comprando. Mas hoje, né, me considero não uma pessoa endividada. Só para ter uma ideia, em junho do ano passado, 54% das famílias brasileiras estavam endividadas. Um ano depois, esse percentual subiu para 64%, sinal de alerta na economia. Um dos grandes vilões da dívida é o cartão de crédito. Então, sem sombra de dúvida, ao procurar regularizar a sua situação, o primeiro vilão que ele deve tentar atacar é o cartão de crédito, né? Que esse a gente sabe que os juros são altíssimos. Existe também o fantasma da inflação. Infelizmente, a inflação mostrou suas garras nesse primeiro semestre. Está sobrando menos dinheiro, porque você tem que pagar mais dívidas e, além disso, para que você possa sobreviver no dia a dia, você está gastando mais. 45 mil capixabas estão com a corda no pescoço. São dados da Associação de Representantes de Bancos do Espírito Santo. Realmente, se controlar num ambiente desse é difícil, mas não é impossível não. Basta apenas uma coisa: se organizar. Uma dica importante e que é bem simples de se fazer são as anotações diárias ou semanais. Se a pessoa fizer um gasto, qualquer que seja, anota num caderno, ou se a pessoa tiver um computador com uma planilha de Excel, ela anota ali tudo que ela está gastando, porque isso vai dando a dimensão de quanto que ela está gastando diariamente ou semanalmente. Na medida em que ela tiver vontade de realizar um novo gasto, ela já vai ter uma noção real e exata daquilo que ela já gastou ao longo do mês e daquilo que ela ainda pode gastar. Para a situação não virar uma bola de neve, siga os passos de Dona Nailda. Se a gente quer comprar uma televisão, a gente compra, paga, quer comprar um outro, né? Um outro eletrodoméstico, a gente espera pagar para comprar outro. E aí, Diego, tá certo o que ela faz? Ela tá certíssima. O importante é ela fazer uma compra de cada vez, é não ficar afoito, né, para a próxima compra, terminar de pagar, de maneira que ela não consiga pagar de maneira controlada, né, e não estoure seu orçamento no final do mês. Um bom exemplo para copiar, né? Sem dúvida nenhuma, um bom exemplo. Até que, enfim, os blocos de concreto para impedir imprudências na rodovia que dá acesso ao porto de Capuaba começaram a ser instalados, mas sempre tem um motorista mal educado. Eles esperam que agora sim a segurança volte para os moradores do entorno da estrada de Capuaba. O DENIT começou a fechar a divisória das pistas da rodovia que dá acesso ao porto. Durante muitos anos, a falta de sinalização, que facilita a imprudência do motorista, foi motivo de protestos na região. Atitudes como estas causaram muitos acidentes por aqui. Luciano acompanhou o problema e pediu solução várias vezes. Hoje chamou a nossa equipe para registrar a mudança. Vai estender a viagem, mas vai diminuir o risco de acidente aqui no bairro. Os blocos de concreto já começam a fechar boa parte da rodovia, mas onde há intervalos, o motorista não respeita e não se inibe. Os moradores comemoram a mudança, mas pedem que a sinalização para pedestres e motoristas seja lembrada. E tem a sinalização, tem a faixa, entendeu? Pelo menos a faixa de pedestre, que aí pelo menos algumas pessoas respeitam. Que fechem, mas que pensem também na sinalização. A sinalização, a segurança das crianças. Pois é, o DENIT informou que depois da instalação das barreiras serão feitas a sinalização e a instalação dos semáforos. A previsão é que a obra seja concluída até outubro. Emprego. Há vagas para ajudante de pintor e vendedor. Acompanhe. A Pacific RH contrata engenheiro mecânico e vendedores. Mandar o currículo para currículo.vitoria@pacificrh.com.br. E a empresa Casa do Para-Choque tem vagas para pintor automotivo, ajudante de pintor automotivo e polidor automotivo, todos com experiência. O telefone é o 3033-8120. Funcionário de empresa de transporte rodoviário é morto depois de sair da festa julina da companhia. Primeira-dama do tráfico tem ataque em delegacia e a agressão a um cobrador de ônibus. O cobrador de 19 anos teve um corte no pescoço e 9 pontos no rosto. Por pouco, uma facada não atingiu o olho da vítima.
Ele foi surpreendido por bandidos enquanto trabalhava. Nem deu para ver direito. Quando eu tomei essa facada aqui perto do olho, nem deu para ver, muito sangue. O assalto aconteceu no momento em que o coletivo passava por esta rua, no bairro Aribiri, em Vila Velha. Mecânico é assassinado a tiros. Na hora, acontecia a festa junina de uma empresa de transporte rodoviário em Vila Palestina, Cariacica. Claudeci Rocha foi morto dentro do estacionamento. Ele foi à festa com o irmão mais novo, o primo e mais 2 amigos. No departamento médico legal, o irmão contou que ele foi assassinado por causa de um esbarrão na fila para comprar cerveja. Eles começaram a empurrar, só que só discutiram. Aí esse camarada falou assim, eu espero que eu vou resolver com você. E foi embora, saiu. Na divisão de homicídios, a traficante estava descontrolada. Ela foi detida em um baile funk e esperava da família roupas e remédio. Benícia Rodrigues Rosa Fraga é mulher de um dos traficantes mais perigosos de Vila Velha, João Batista Fraga, hoje detento do Presídio de Segurança Máxima 2. O casal é acusado de vários homicídios em 1º de maio. Benícia seria a mandante de 2 homicídios e suspeita de outro. Ela é fugitiva do presídio feminino. Houve facilitação na fuga dela, mas não entrou em maiores detalhes. Não nos disse quem seriam os agentes que teriam facilitado a fuga, nem se foi pago algum valor. Já dá para ser contratada por uma escola de samba, né? Terça-feira de céu nublado, sem previsão de chuva. Veja as temperaturas. Na Grande Vitória, em Guarapari, Cariacica e Vitória, máxima 28 graus. No norte, em Aracruz e Sooretama, mínima 20. No sul, em Anchieta e Vargem Alta, máxima 28. Na região serrana, em Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá, mínima 18. Maré baixa às 11h06, 30 centímetros. Um canteiro de flores tratado de forma ignorante. E por quem deveria ser o exemplo de cidadania? Moradores do centro de Vitória dizem que os funcionários da prefeitura usam um jato d'água forte demais para regar as plantas. E aí fica tudo estragado. Eugênio Martini é comerciante e morador antigo do centro de Vitória, participativo nas ações que levam melhoria para o lugar onde vive. Da varanda de casa, ele registra tudo o que acontece na Praça Costa Pereira e denuncia que aqui os canteiros perderam as flores pela falta de preparo de quem deveria cuidar bem delas. Nessa história, o caminhão-pipa é o vilão dos jardins. Ele já falou com responsáveis por isso na prefeitura, mas não foi levado a sério. Ele me afrontou, disse que eu estava errado e que a responsabilidade, se tiver, é 0,1%. A gente não é palhaço, a gente vê, eu moro na frente, eu sei como as coisas acontecem. Então, de madrugada, eu acordo só com o barulho da água batendo nas caixas de lixo, aquele barulhão, né? Disse então que provaria e provou. As imagens feitas pelo comerciante mostram as plantas sendo arrasadas pelo jato de água do caminhão-pipa. O canteiro feito por ele e pelos moradores do centro também sofreu e precisou ser refeito. Eles vieram numa noite só, quebraram tudo, eu tive que replantar. Depois vieram, quebrou de novo. Então, a minha bronca é que a nossa cidade não tem flores, poxa. Esses camaradas estão cobrando para jogar água e estão destruindo a nossa cidade. Alguém tem que tomar uma providência. Outros moradores já presenciaram essa cena. É importante que o jato de água, não só aqui, mas em qualquer lugar, seja jogado de maneira adequada, de acordo com os estudos técnicos. Você não pode pegar um jato d'água e jogar de maneira violenta sobre plantas e jardins da cidade. Tem que jogar de maneira adequada, né? Aqui vai estragar o jardim se continuarem jogando dessa maneira. Sem noção, né? Além de tudo, está gastando água à toa. A assessoria da Prefeitura de Vitória respondeu que está tentando resolver a questão com a empresa contratada para regar as plantas. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, comigo, Ingrid Schwartz. Até lá.